Oi, tudo bem? Meu nome é Isabela Lippe e nós estamos em mais um episódio do canal Em Direção a Cristo. E para o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os filhos da luz. E o que isso significa? Quem são esses filhos da luz? Então, para o estudo de hoje, eu vou me basear em Efésios, capítulo 4, os versículos 17 ao 27. E os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? A Bíblia vai tratar, deste assunto, O apóstolo Paulo, em Efésios, ele vai trazer uma série de atitudes, uma série de conselhos que ele dará para a igreja de Éfeso e também para nós, até os dias de hoje, sobre condutas as quais os filhos da luz, ou seja, aqueles que nasceram de novo e têm nova vida em Cristo Jesus, não devem ter mais. Não porque nós não podemos, mas porque não nos cabe mais. Porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós sabemos disso, você deve ter ouvido isso muitas vezes na sua vida. Que nós podemos fazer tudo, pois nós temos livre-arbítrio. Porém, nem tudo nos convém. Nem tudo convém àqueles que são filhos da luz, aqueles que são filhos de Cristo, aqueles que o reconheceram como seu Senhor e Salvador. E agora, indo para o texto, ali no subtítulo, Os procedimentos dos filhos da cruz, e no versículo 17 o apóstolo Paulo diz assim: Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então, o ponto que eu quero trazer para a reflexão de hoje, e o apóstolo Paulo, ele veio aqui falando, vocês são filhos da luz, vocês não devem mais viver como os gentios, ou seja, gentios, é uma palavra que antigamente eles usavam para tratar das pessoas que não acreditam, as pessoas que não creem. Então ele fala, vocês não são mais essas pessoas. Vocês não são mais separados de Deus, mas vocês são filhos dele. Vocês ouviram as palavras de Jesus e o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Vocês têm nova vida nele, então vocês não podem e não devem mais viver da mesma forma. E não vão conseguir, porque depois que vocês sentiram a presença de Deus, vocês não vão mais querer as enganações, os falsos prazeres que o mundo oferece. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E a reflexão principal que eu queria trazer hoje é que muitas vezes nós estamos buscando a nossa melhor versão. Mas o que seria essa nova melhor versão? Sabe? Em quem nós estamos nos inspirando? Quem tem sido a pessoa que a gente olha e fala, nossa, eu quero ser igual a ela. Ou, nossa, eu quero muito fazer essas ações, mudar tal coisa e outra coisa na minha vida para eu ser melhor e tudo mais, eu vou melhorar isso. Ah, porque esse ano eu vou ser a minha melhor versão. Mas quem seria essa sua melhor versão? E quem pode te ensinar ou te apontar coisas que nós podemos fazer para realmente sermos a nossa melhor versão, sermos o melhor que nós podemos ser. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, sabe? Em quem nós temos nos inspirado, quem nós estamos permitindo que seja a imagem na qual nós queremos nos espelhar, quem nós estamos deixando ser as nossas inspirações. Sabe? Será que nós estamos nos inspirando e buscando ser iguais a homens, mulheres? Ou será que nós estamos olhando para Cristo? Sabe? É algo que eu me questiono muito quando eu penso em fazer alguma coisa nova na minha vida. Porque eu tenho que treinar, porque eu tenho que fazer isso. Tá, mas em quem você está se espelhando? Sabe? Quem está te dizendo quem é a sua melhor versão? Então, nós cristãos, que não somos mais gentios, que nós não vivemos mais o velho homem, mas agora nós temos nova vida em Cristo, nós temos que nos questionar diariamente, será que eu estou me inspirando em Cristo? Será que Ele é que está sendo o meu verdadeiro alvo? E não pessoas, coisas?
Tá, então agora que entendemos que o nosso alvo, nosso espelho e nosso modelo deve ser Cristo, com o que eu posso começar, sabe? Que coisas que nós podemos melhorar de acordo com a verdade da palavra, daquilo que Jesus nos ensinou. Primeiro ponto é nós praticarmos aquilo que nós já sabemos. Porque muitas vezes, né, nós cristãos, a gente tem o ruim costume de quando a gente vai em alguma pregação e a gente ouve alguma coisa nova, a gente fica tão encantado com aquilo e a gente tenta praticar aquilo, mas às vezes a gente se esquece da bagagem que a gente já tem. A gente se esquece de praticar as coisas simples que nós já sabemos, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Sabe, você já sabe que você não pode mentir, seja para sua família, seja no seu trabalho, seja uma mentirinha, porque não existe isso. Existe a mentira. Pequena ou grande, são coisas que nós criamos. Então, isso foi só um exemplo, mas assim, várias coisas na nossa vida, nós já sabemos que não cabe mais. Então, o primeiro ponto é praticar aquilo que nós já sabemos. O segundo ponto é nos tornarmos humildes. E o que a humildade significa? A humildade, olhando para Cristo, ela significa que, mesmo sendo rei, mesmo sendo soberano, ele ainda assim disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele, mesmo sendo Deus vivo, ele limpou os pés dos seus discípulos. Algo que naquela época significava completa submissão, significava completa, serviço àquela pessoa. Porque foi isso que ele fez. Ele veio nos servir, ele veio entregou a sua vida para nos servir de sacrifício. Então, sermos humildes, olhando para Cristo, significa que nós vamos servir ao nosso próximo, servir na nossa igreja, servir no nosso trabalho, na nossa família, e servir não simplesmente fazer alguma coisa mal feita, mas é servir com excelência, porque nós somos filhos de Cristo e Ele merece filhos excelentes. E o último ponto é deixar o Senhor ser aparente através das nossas vidas. Então, o que significa isso? Significa que ao nosso viver, aos nossos passos, às nossas ações, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de falar, tudo isso vai dizer para as pessoas de quem nós somos filhos. Porque muitas vezes, né, muitas pessoas me param e, às vezes elas falam, nossa, você é muito parecido com seu pai. E, isso pra mim é uma coisa boa, porque meu pai é uma pessoa que eu admiro muito. Então, da mesma forma como isso serve pra nós com Deus também. Nossa, você é muito parecida com o seu pai. Nossa, você é muito parecida com a sua mãe. Talvez para os nossos pais terrenos, às vezes para você que tá me assistindo, talvez isso não seja um baita de um elogio. Para mim é um baita de um elogio. Se alguém falar que eu me pareço com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, enfim, é um baita de elogio. Então, da mesma forma, funciona também no mundo espiritual, sabe? A maneira como nós agimos diz muito sobre quem nós somos filhos, sabe? Às vezes a gente fala, nossa, que criança mal criada, a mãe e o pai não devem ter ensinado tal coisa. Da mesma forma é o mundo espiritual. Se nós nos dizermos filhos de Deus, nós temos que agir de acordo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que fique o convite para que quando a gente pense em, nossa, eu preciso ser a minha melhor versão, tá? Em quem nós estamos nos inspirando? Em quem a gente tem que se inspirar? Em Cristo Jesus. Porque dessa forma nós vamos praticar aquilo que nós já aprendemos, nós seremos humildes e também seremos a sua imagem e semelhança aqui na Terra. Beijos, até o próximo vídeo.